Significado do filme Autor Orfeus para ler 5 minutos publicado em 12.01. 2020 atualizado em 12.12. 2022 O Menino do Pijama Listrado e um drama de partir o coração dirigido por Mark Herman. O filme é baseado na história da amizade entre um menino judeu e o filho do comandante de um campo de concentração, conforme relatado no romance homônimo de John Boyne, que se tornou um best-seller mundial em 2007. A guerra é sempre uma tragédia, mas nada faz o coração se apertar tanto quanto a presença de crianças em guerra. Mas este não é apenas mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma história única na qual o autor do livro e os cineastas deram um significado especial. O que é isso? Vamos descobrir. Uma breve descrição do enredo. O personagem principal do filme é um menino de 8 anos chamado Bruno, que é forçado a deixar sua cidade natal, Berlim, e se mudar com sua família para uma pequena cidade alemã. O motivo da mudança é a promoção do pai do garoto. Agora, Bruno é filho de um dos chefes de um campo de concentração. Essa pequena cidade não agrada ao garoto, pois é chata, sombria e triste. Não há nem mesmo colegas para brincar no quintal. Logo Bruno descobre algo estranho, um povoado onde todos os habitantes usam pijamas listrados. A propaganda influenciava fortemente os cidadãos da Alemanha, por isso Bruno assistiu a vários filmes ideológicos. Com base neles, ele concluiu que as pessoas de pijama vivem em uma espécie de fazenda, onde trabalham e vivem em condições bastante favoráveis, onde sua liberdade não é restrita. O herói costuma caminhar à toa ao redor da cerca dessa fazenda, e durante uma dessas caminhadas conhece um garoto chamado Shmuel, que tem a mesma idade que ele. As crianças começam a se tornar amigas, socializam e jogam damas por cima da cerca. O pai de Bruno não apoia as ações do filho, e o garoto precisa esconder suas caminhadas pelo campo. Mas não são apenas as crianças alemãs que não sabem nada sobre os verdadeiros horrores da guerra. A mãe de Bruno reclama com frequência de um odor inexplicável na cidade. Quando ela descobre que esse e o cheiro de corpos sendo queimados nos crematórios, ela decide levar as crianças para o mais longe possível dali. Bruno vai ao encontro de um amigo para se despedir. Mas Shmuel está com problemas, seu pai desapareceu. Bruno percebe que não pode deixar seu amigo nessa situação. Ele se esgueira para trás da cerca e veste seu pijama listrado. O garoto começa a perceber como são diferentes seus pensamentos sobre a fazenda e a realidade da situação. Incentivado por Shmuel, Bruno continua sua busca pelo pai desaparecido. Quando os pais de Bruno dão um alarme sobre o desaparecimento do filho, este, junto com um amigo e outros prisioneiros, morre na câmara de gás. Significado do filme. Essa tragédia mostra, em primeiro lugar, como a guerra é algo terrível e implacável. Ela não poupa ninguém, nem crianças, nem adultos, nem militares, nem civis. Durante milhares de anos de história, as pessoas nunca aprenderam a lição principal: não há nada pior do que a guerra. Mas há coisas mais fortes do que ela. E à luz da alma de uma criança, sua nobreza e pureza de impulso. Bruno e Shmuel foram unidos pela idade, solidão e ingenuidade infantil. Mas a amizade deles era tão forte que Bruno arriscou um passo em um mundo desconhecido e não recuou, mesmo quando descobriu sua verdadeira natureza. Essa não é apenas uma amizade entre um garoto livre e um prisioneiro, mas entre um alemão e um judeu. Uma das mensagens do filme é condenar a divisão das pessoas em superiores e inferiores com base na nacionalidade. Com a ajuda de filmes de propaganda, Hitler conseguiu convencer seu povo de que todos os judeus, sem exceção, eram maus e os impediam de construir seu grande estado no qual tudo estaria bem. O pequeno Bruno, embora tenha sido criado sob essa ideologia, não tem pressa em acreditar cegamente nela. No início ele tinha medo de Shmuel, mas depois percebeu que estava completamente seguro e começou a criticar as palavras e ações da família. A mãe de Bruno, Elsa, também é um personagem ilustrativo. Ela não sabia nada sobre os horrores que estavam acontecendo não muito longe de sua casa, sobre o tipo de fumaça que saía das chaminés. E quando seu marido começou a discutir, ela permaneceu fiel à convicção de que não se pode construir a felicidade sobre a desgraça alheia.
Assim, o filme nos mostra que nem todos os alemães eram fascistas e que, de certa forma, eles também eram vítimas de uma lavagem cerebral total. Veja a Irma de Bruno, por exemplo. Ela deixou suas bonecas no porão e decorou as paredes com posteres de símbolos nazistas na expectativa de um futuro melhor. O personagem principal e uma criança devido ao seu desejo de entender onde está o bem e onde está o mal. Junto com ele, o espectador deve olhar a situação de um terceiro lado e perceber que em todos os lugares há o bem e o mal, que na pior guerra da história da humanidade todos sofreram. Junto com ele, o espectador deve olhar a situação do terceiro lado e perceber que em todo lugar há o bem e o mal, que na pior guerra da história da humanidade todos sofreram. Que o monstro mais terrível do planeta e o próprio homem. E não há ninguém mais nobre do que o homem. O significado do final do filme. Não há nada pior do que filmes com um final ruim. Mas seria hipócrita dar um final feliz a uma história como essa. Porque no final a guerra não poupa ninguém. Nem mesmo o filho de um dos líderes de um campo de concentração conseguiu escapar de seu poder destrutivo. De um filme com significado devemos aprender esta lição: não há nada mais valioso do que um céu pacífico sobre nossas cabeças e um amigo confiável ao nosso lado. Não há nada mais terrível do que o ódio cego, a confiança em seu direito de governar o destino. Este é o fim de nossa análise do significado do filme. Se tiver algo a dizer sobre isso, ficaremos felizes em ouvir sua opinião nos comentários. Tenha um céu pacífico sobre sua cabeça e até breve.